Boas tardes, boas noites. Dando continuidade às nossas reflexões sobre pensamento. Demos uma interrompida na última reunião por conta da caravana, então não foi possível gravar a continuidade. Mas hoje nós vamos retomar o que foi falado na semana retrasada, a respeito da formação, vamos chamar assim, mecânica do pensamento. É muito importante que a gente tenha isso claro, porque todo espírito e inclusive princípios espirituais, ou seja, aqueles que não atingiram a condição de espírito ainda, exercem esse mecanismo para, inclusive, aprimorá-lo. Esse mecanismo envolve em estimular os átomos da matéria mental, estimulando-os para que eles se movimentem e nessa volta eles devolvam essa indução, essa manipulação através do pensamento, que ele tem uma semelhança com a luz, uma semelhança muito forte. Ambos são ondulatórios, ambos são caracterizados por uma frequência, e o que nós caracterizamos e que foi falado na penúltima reunião, é que tem um modelo atômico em que os elétrons, como os planetas, giram em torno de um Sol, que é o núcleo. Esses elétrons são estimulados, a palavra é excitados mesmo em química, eles são excitados, recebem um estímulo, uma energia, estou falando do elétron da matéria corpórea. E ele muda de nível, sobe, e ou desce, né? E quando ele para de receber esse estímulo, ele volta para o seu endereço original. Quando ele volta, ele devolve aquela energia que ele tinha. Então, vocês imaginem como nós subindo degraus de uma escada, né? Estamos num patamar, para subirmos um degrau precisamos de uma certa quantidade de energia. Se não tivermos, a gente não sobe o degrau. Quando a gente sobe esse degrau, é porque nós recebemos energia e subimos mais um, e subimos mais um. Quando voltamos para o patamar original, temos que devolver essa energia, no caso do átomo da Terra, no mundo corpóreo, essa energia devolvida é a luz. O que diferencia as cores é justamente a quantidade de energia entre esses degraus. Esses degraus se caracterizam pelo quanto você precisa de energia. Por isso que se chama de física quântica, o quanto tem de energia. O paralelo que não seria isso, imagine que você suba 2 patamares através de uma rampa. Na rampa não tem degrau. Então a rampa admite qualquer quantidade de energia. E não é o caso dos átomos. Os átomos exigem quantidades específicas de energia. Muito bem. Então a luz é formada assim, o pensamento da mesma forma. Da mesma forma, André Luiz coloca isso claramente. Vamos repetir a leitura. Só que essa volta não é na forma de luz, é na forma de pensamento. Aí fica aquela história. Então quer dizer que um pensamento é uma minhoquinha daquela? É uma onda? Não. Voltemos à luz. A luz, ela não tem uma minhoquinha, uma onda só. Ela tem trilhões de ondas. Um chamado raio de luz, ele é formado por muitas pequenas ondas que formam um único raio de luz. Um raio. Se bem que não existe o raio de luz isolado, um raio. Existe um feixe de luz. Então a quantidade de ondinhas que estão ali são incontáveis. Poderemos dizer que são infinitas. Por quê? Porque a excitação é em cada elétron, mas em cada elétron
vem de um átomo, só que os corpos são constituídos de um número muito grande de átomos. Então, um simples raio de luz, um simples pequeno feixe, ele contém uma quantidade enorme de pequenas ondinhas. Fazendo paralelo conosco, quando nós pensamos, um pensamento também não é uma pequena ondinha. O pensamento é um conjunto, uma somatória de várias daquelas minhoquinhas, daquelas ondas, daquele conjunto. E cada uma com a sua característica. E o que é mais interessante, no caso dos pensamentos, a mobilização da matéria do mundo mental, a quantidade de átomos que se estimulam é muito maior do que a quantidade de átomos estimulados no mundo corpóreo. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles não são formados de um único raio, de uma única linha, nem tampouco de um único feixe, um feixe de pensamentos. Não. O pensamento ele é constituído de uma infinidade de possibilidades. Então, eu penso numa casa. Quando você pensou numa casa, para construir mentalmente essa casa, a palavra casa estimulou o espírito, que estimulou o perispírito constituído dessa matéria do mundo mental e montou uma imagem de uma casa. Mas imagine uma casa desenhada num papel. Essa é uma casa 2D, duas dimensões. Mas não, o nosso pensamento é muito mais que isso. A nossa casa ela é constituída de 3 dimensões. Eu imagino a casa com volume. E o que é mais interessante é dinâmica. É como se fosse um filme em 3D, acompanhado de pessoas, acompanhado de sons, acompanhado de cheiro, acompanhado de todos os efeitos que nos afetam. Então, um simples pensamento de uma casa em que uma pessoa está entrando numa casa movimenta inumeráveis átomos da matéria mental. E se fixamos esse pensamento, ele vai estimulando, vai formando, e ele vai mudando, e a gente cria as possibilidades, e pode ser assim, e pode ser assado. Então, toda a tua mente está concentrada naquilo, nem sempre concentrada, até inconsciente, mas ela está trabalhando, estimulando essa matéria do mundo mental, e ela trabalhando. Por isso que pensar cansa. Pensar cansa. Por quê? Porque você está trabalhando mentalmente, está estimulando a matéria do mundo mental, e ali acontece todo um filme em 3D que se repete. Depende da sua intensidade de vontade, né? Até os desejos também formam imagens, e aquilo tudo vai criando como uma nuvem em torno de nós, né? Uma nuvem inconscientemente. Essa nuvem, ela é dinâmica. Então, para um outro espírito minimamente esclarecido, ele consegue ler tudo que você está pensando, porque você está exteriorizando isso. E lê com mais detalhes que até você não percebe conscientemente, porque você está construindo isso inconscientemente. Então, não é uma simples onda. É uma simples onda, aquela menorzinha, mas o pensamento é constituído de inumeráveis ondas, que vão mudando a cada instante. Nós estamos olhando agora para a tela. Na tela, estamos recebendo uma quantidade absurda de luz nos olhos, né? Essa luz, ela se converte em corrente elétrica no fundo do olho e vai formar a imagem lá atrás, quase próximo à nuca, um pouco acima, que é a região em que se forma o campo visual no cérebro. E você está vendo, né? Você não viu, você está vendo, nós estamos vendo. Então, as coisas à nossa volta vão mudando o tempo todo, a luz, a quantidade de luz, a qualidade da luz, a cor. E imagine o teu cérebro funcionando, porque quem enxerga é o cérebro, funcionando para criar essas telas lá no fundo do próprio cérebro.
Só para vocês terem uma ideia de como é importante e como é intensa essa criação. Os pensamentos são mais do que isso. O pensamento é isso multiplicado por N vezes. Só que não tem uma relação direta com este olho, mas ele tem uma relação direta com a tua mente. Por isso que se você quer descansar a vista, o que você faz? Você olha para o horizonte. Quando você olha para o horizonte, os músculos do olho, eles não ficam manipulando, eles estão mais relaxados possível. E como é o horizonte, você não percebe as variações. Então, não fica mudando a paisagem. E assim você descansa os olhos e descansa o cérebro. O passo seguinte para descansar seria fechar os olhos, que aí não são estimulados pela luz, e o teu cérebro não funciona em corrente elétrica, e assim você descansa o próprio cérebro da ordem de 70% do espaço consciente. O nosso cérebro consciente é ocupado 70% para cuidar da visão. É como se fosse um computador mesmo, né? Aliás, o computador, ele é uma imitação do cérebro, não é o contrário, né? Óbvio, né? Os engenheiros que criaram os computadores, desde o seu início, na década de 70, eles tentaram e conseguiram imitar parcialmente como funciona o nosso cérebro. Informações inconscientes, que é num processadorzinho lá, para fazer funcionar o computador, ele tem que acordar, que é o sistema operacional, como você acorda de manhã. Há informações que são armazenadas numa distância maior, há informações que estão presentes na tua testa, né? Que é a tua tela, e assim sucessivamente. Então, o computador dá uma ideia de como funciona o cérebro, em função dos seus armazenamentos e estímulos. Então, voltemos aí para o pensamento. O pensamento é um cérebro super potencializado, porque ele gera todo esse quadro, esse estímulo mental em torno dele, tanto de informações conscientes, que é o que você está pensando agora, como informações inconscientes, você não sabe que você está pensando, mas que você está pensando. Essas informações inconscientes, elas advêm da somatória de todas as tuas encarnações, manifestas principalmente através dos sentimentos e emoções. É claro que tem o fundo racional, mas a ideia de razão é muito associada ao que eu estou pensando conscientemente. Não. O nosso cérebro, ele funciona racionalmente até na parte inconsciente. Então, é como se existissem duas pessoas dentro de uma só. O teu inconsciente, muitas vezes, te protege do consciente. Quando você quer fazer um regime excessivo, né, um regime irracional, o regime da lua, da não sei o quê, então você está impondo ao seu corpo uma série de restrições consciente. O teu inconsciente, o que faz? Poxa, esse maluco aqui, ele só está comendo uma vez por dia, então eu vou reter o pouco que ele está comendo. E assim ele retém, e ao invés de você emagrecer, você engorda. Se você está num deserto lá, não tem água, ele começa a tirar a água e até o próprio alimento de si mesmo, quando ele vai definhando os músculos, e aí o corpo está se comendo, está se alimentando de si mesmo, né? Então, o que é isso? É o teu cérebro inconsciente, que é a soma de todas as tuas encarnações e que está te mostrando que preservar a vida é mais importante do que a fome instantânea. Por isso que ele te protege de você mesmo. Você, espírito, protege você de você mesmo consciente. Você tem que dormir e você está insistindo em ficar acordado. Chega uma hora que o teu inconsciente, que sabe que mais importante não é só o que você está vivendo agora, mas é o todo, ele começa a acionar chavinhas para que daqui a pouco você desligue, independente de onde você esteja. Há experiências de que pessoas que ficaram muito tempo sem dormir, em balões no ar, né, viajando lá no balãozinho,
E chega uma hora que o cérebro desliga e a pessoa, ainda bem que o companheiro estava acordado, queria sair daquela situação. Então, dormindo, ele ia sair do cestinho do balão, né? Por quê? Porque ele queria sair daquela situação. Aí o outro acordou ele. Por quê? Porque existe todo um mecanismo antigo dentro de você para, inclusive, te proteger das decisões presentes. É claro que o exemplo do balão é estranho, né? Porque o teu anterior desconhece as consequências de sair daquele lugar, né? Instantaneamente. Você vai morrer, vai cair do balão, né? Mas ele não tem isso, ele está protegendo o teu corpo. Ele, inclusive, não sabe que você está num balão, porque ele trata de valores mais profundos. Quem sabe que está no balão é só você consciente. Enfim, então os nossos pensamentos, eles não são criados por uma única emanação do átomo mental. Não, aquilo é uma reprodução absurda, incontável. Não é infinita, né? É incontável, a palavra melhor. Ela é finita, tem uma quantidade, mas só que não dá para contar. Então, por isso que somos uma máquina, uma usina, como os espíritos colocam, de formação de pensamentos. Quem é que comanda? Vamos voltar. Quem é que comanda a qualidade do pensamento? Sempre a mente, o espírito. O espírito. É algo indescritível, né? Como a gente colocou a chama, né? Aquele filamento da lâmpada incandescente, aquela é a mente. A abóbora, o bulbo da lâmpada, já é o mundo constituído da matéria do mundo mental, e é ele quem gera os pensamentos. Isso você como gerador. Então você gerou e espalha tudo, né? Porém, você também recebe. E o processo é semelhante. Você recebeu um pensamento, ele vai estimular o quê? A matéria do mundo mental lá que você tem no perispírito, antes de atingir tua mente, né? Ele vai passar por um filtro, E aí o espírito acolhe ou não aquele pensamento em função da identidade, né? Ele pensa de um jeito, está chegando um pensamento diferente, ele pode aceitar simplesmente, ou ele pode rejeitar, ou ele pode discursar, dialogar, né? Porque está chegando um, ele tem o outro, e aí fica na dialética, né? Fica na discussão, né? Que são os conflitos mentais. Mas veja, não é uma cobrinha só, não é uma onda só, é um conjunto. E desse conflito entre o que está chegando e o que ele já tem, resulta uma síntese que é a própria transformação. Então, pegando 2 exemplos, eu sou de um jeito, a minha mente lá, né? É a soma de tudo que eu vivi. Aí chegou um pensamento de fora, né? Esse pensamento, imagine que advenha de um espírito orientador. Eu quero reagir quando a pessoa me fechou no carro. É o que eu quero exteriorizar. Mas o teu guia espiritual, ele vem e começa a discutir com você. Olha, é melhor você não agir assim, né? Ah, mas ele me fechou e eu tenho razão. Sim, mas aí a finalidade não é a razão, é a necessidade. Essa discussão toda vai levar a uma hora que você chega, você pode falar assim, sim, realmente, ele tem razão. E aí quando você dá a razão, você incorpora uma nova informação. Então, na sua mente, de tal sorte que na próxima fechada, nessa reação que você vai ter, agora tem uma novidade, tem uma reflexão que você adquiriu de uma experiência anterior. Se for um espírito difícil, ele vem com a informação, você tem a tua, então você fala, não, né? Orar e vigiar, esse pensamento, não quero nem começar por ele. Agora, se você lá nos seus arquivos tem alguma coisa parecida com esse pensamento que está vindo e você não controlou, aí você o absorve e não é que você muda para pior, você só soma aquilo que você já era, aquilo que você já tinha, né? Já tinha, legal. Tranquilo?
Então, eu vou ler agora o livro novamente, com todo esse contexto aí, para ver se encaixa tudo o que foi falado, né? Muito bem. Matéria mental e matéria física. Já devo ter lido umas 2, 3 vezes, mas é importante, né? André Luiz começa. Em posição vulgar, acomodados às impressões comuns da criatura normal, os átomos mentais inteiros, regularmente excitados pela fonte espírito, na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade. Ou você gera ondas muito longas ou de simples sustentação de individualidade, são ondas que estão relacionadas à tua manutenção de vida, comer, beber, dormir, né, reproduzir, é isso. E aqui ele continua, correspondendo à manutenção de calor. Né? Até para você se manter aquecido, você tem que pensar em digerir aquilo que você se alimentou. A digestão é um processo de quebra de alimentos, né? Começa quebrando na panela, porque você cozinha, e continua quebrando na tua boca, depois no teu estômago, vai quebrando, 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 vai entrando lá na corrente sanguínea, carrega os teus músculos para que você possa ter energia, né? Para dessa energia se movimentar e gerar calor. Né? Muito bem, vamos continuar. Se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação em estados menos comuns da mente, quais seriam, né, os de atenção ou tensão específica em virtude de reflexão ou oração natural? O campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiências por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. Então, olha que bacana. Tem o átomo da matéria mental, tem os elétrons em volta. Quando se movimentam os elétrons mais distantes, que têm menos energia, é quando você está vivendo, simplesmente, né? Pensamentos frugais, né? Alimentação e tal. Para obter, quando você começa a estudar, refletir, pensar, ou até naquelas preces naturais, aqueles pensamentos, você está mexendo os elétrons aqui da região intermediária. Então, nessa reunião aqui, com certeza estamos mexendo nos elétrons da região intermediária. Ok? Deu para entender? São basicamente 3 faixas. Na verdade, não são 3, porque os pensamentos são muitos. Mas vamos dividir em 3 categorias. Os elétrons aqui, da periferia, que geram comprimentos de onda longos. Os do intermédio, que produzem ondas de comprimento médio. E agora ele vai falar daquelas ondas produzidas por aqueles elétrons mais próximos do núcleo, que precisam de muita energia. Geram muita energia. E é essa a nossa finalidade evolutiva. Evoluir é pensar primeiro predominantemente aqui, depois você vai pensando mais aqui. Para sermos espíritos melhores, vamos ter que atingir e mexer, aprender a mexer nesses elétrons. Aprender a mexer inconscientemente. E agora ele é a terceira categoria. E se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos, em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental, ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos, ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhante aos que se aproximam dos raios gama. Raio gama é material radioativo. Então ele está dizendo o seguinte, o espírito, para atingir a condição de manipular esses elétrons de muita energia, ele precisa viver situações que ele acabou de descrever. Senão ele vai ficar só no dia a dia lá, lendo um livro, tomando café da manhã, né? Uma vida Zeca Pagodinho. Agora,
deixa a vida me levar. Agora, quando se está, vou repetir, hein? Emoções profundas, dores indizíveis, laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou súplicas aflitivas, aquelas orações, né? Aí o domínio dos pensamentos, emitirá a raiz. Tudo bem? Pena que estourou nosso tempo, o assunto é interessantíssimo, explica muita coisa, o porquê das necessidades das provas, não só provas que podem ser substituídas por ações, né? Exercício voluntário do espírito, dedicação ao trabalho, né? Que se ele não trabalhar, se ele trabalhar na obra, ele vai conseguir, mas trabalhar profundamente, né? Não é também Zeca Pagodinho na obra. É se envolver profundamente, equivale aos sofrimentos indizíveis e às preces fervorosas. Semana que vem retomamos o tema. Prazer em revê-los. Até. Vamos lá, queridos companheiros, a mais uma leitura e reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, rogando sempre a Deus e a Jesus o amparo. Vamos ao capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. No outro encontro, lemos até o item 5. Hoje vamos iniciar o tema Destino da Terra e causas das misérias humanas. Item 6. Abre aspas. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. 7. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres, porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que, numa cidade, toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Fecha aspas. Então, nesse trechinho, fica claro que nós estamos na condição ainda de doentes ou de aprisionados por conta da nossa inferioridade moral. Depende de nós cumprirmos direitinho
as recomendações, entre aspas, médicas da enfermagem, como também desse quadro onde estamos detidos, para que possamos avançar e merecermos ser atraídos para um planeta de uma condição melhor, ou mesmo até no próprio planeta Terra, algum dia, pois que está nessa transição para um mundo de regeneração. Seguindo, vamos entrar nas instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores. Entre aspas, resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. 8. Abre aspas. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos de seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências, encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que, no homem adulto, é difícil reconhecer o antigo embrião. 9. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos, arruinados pelo sofrimento e as paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período de infância. A vida, isenta de cuidados e angústias,
é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e, longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. 10. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens, e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. 11. No vosso mundo, tendes as necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma alegria eterna que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus, que ali não têm acesso, poderiam perturbar. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias e não pode entrever as claridades celestes. Ele não pode falar daquilo que não conhece. Mas, à medida que se eleva e se purifica, o seu horizonte se alarga e ele compreende o bem que está à sua frente, como compreendeu o mal que deixa para trás. 12. Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidade para nenhum de seus filhos. A todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto, e não dota a uns mais que aos outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. Fecha aspas. Exatamente, um resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores. Então vejam que colocaram aqui a classificação
das condições, da própria Terra como ponto de comparação, pois que há mundos inferiores à Terra, onde todos os homens são bem primitivos, os corpos bem mais grosseiros. A Terra mesmo já passou por esse período primário aí, onde a espécie humana era mais grosseira e tinha mais dificuldades no campo da intelectualidade, agindo apenas por instintos e para a proteção e sustentação da vida. Então, já passamos por isso, não é? Hoje a Terra é um mundo de expiações e provas, e fala também de mundos de regeneração, mundos felizes, os quais, pelo nosso esforço, podemos todos alcançar. Olha que beleza! Vamos ao próximo item, mundos de expiações e de provas, onde Santo Agostinho traz uma mensagem dada em Paris, 1862, que vai falar exatamente da condição do planeta Terra. 13, abre aspas. Que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou num mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. 14. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vêm a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir, como estrangeiros, já viveram em outros mundos dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também que os sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. 15. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, trabalho duplamente penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Fecha aspas. Então aqui nos localizamos, nos reconhecemos e cabe a cada um fazer o melhor para ter a oportunidade
de vencer as provas e passar pelas expiações, reparando os erros que trazemos muitas vezes de séculos. Veja que aqui Santo Agostinho comenta sobre a questão dos espíritos em expiação que estão nesse planeta, né? E que muitos são exilados de outros planetas, relegados por algum tempo como espíritos atrasados, porque estavam atrapalhando o progresso em outro orbe, atrapalhando porque o planeta também evolui, e se nós não conseguirmos evoluir com o planeta, haveremos de ser atraídos naturalmente para outro, onde vamos nos sintonizar de acordo com a nossa condição moral. Então, companheiros queridos, que possamos meditar sobre essas palavras de Santo Agostinho, todo o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual temos a oportunidade de ter o contato, aproveitando assim cada momento da nossa existência para a nossa melhora íntima, para o nosso progresso. Que Jesus esteja então junto ao coração de cada um de nós.